Paiva, muito boa noite, caro telespectador. O negociador das dívidas ocultas na Privinvest, Jean Bostan, diz que está disponível para ser ouvido pelo tribunal que julga o caso das dívidas ocultas em Maputo. Jean Bostan vai mais longe e diz que o testemunho do ex-ministro da Defesa, hoje presidente da República, Filipe Nyusi, é crucial para a transparência em relação a este processo. Lembre-se que há um mandado internacional contra Jean Bostan e que o Ministério Público moçambicano o acusa de ter pago subornos às autoridades moçambicanas. Jean Bostan alterou o discurso, hoje diz que não pagou subornos a ninguém. De qualquer forma, a sua audição será importante para o esclarecimento das circunstâncias em que foram contratados mais de 2 mil milhões de dólares. Esse é o tema da abertura, hoje aqui do Noite Informativa, com os nossos convidados habituais, nomeadamente Américo Bis e Ismael Moussa, os dois já aqui em estúdio. Mas antes de irmos à discussão, vamos passar a peça que vinculamos no nosso Jornal da Noite, até para que o nosso caro telespectador tenha um enquadramento, e vamos discutir os elementos mais importantes deste comunicado disponibilizado pela assessoria de advogados de Jean Bostan. O comunicado de imprensa foi lavrado no dia 6 de setembro e enviado à imprensa pela firma de advogados libanesa Azoure & Associate Law Firm e foi escrito em inglês com uma tradução para português. Jean Bostan diz ter recebido positivamente a permissão do juiz Efigênio José Batista para que ele possa fazer declarações no julgamento que está a decorrer na 6ª secção do Tribunal Judicial da cidade de Maputo. Por outro lado, diz ter conhecimento do processo aberto contra si pela Procuradoria-Geral da República. As autoridades libanesas informaram-me que as autoridades moçambicanas, através da PGR, alegaram acusações contra mim após a minha absolvição unânime na Corte Federal dos Estados Unidos, em Nova York, de todas as acusações contra mim, incluindo alegadas violações de leis moçambicanas, o que me deixa mais convencido acerca da falta de credibilidade e os motivos políticos de todas as ações da PGR desde 2015. Nega que durante o julgamento em Nova York tenha dito que corrompeu as autoridades moçambicanas e diz que o juiz Efigênio Batista foi mal informado sobre o assunto e por isso... Terei todo o gosto em fornecer ao senhor juiz todas as transcrições do meu julgamento nos Estados Unidos da América, caso tenha sido induzido em erro por terceiros, para que possa assumir a sua posição supostamente imparcial e independente ao longo do julgamento em Moçambique. Diz não ser franco-libanês, como a PGR o trata, e que possui apenas nacionalidade libanesa, e deixa uma mensagem à Procuradoria. Eu também solicito que a PGR responda à demanda oficial das autoridades libanesas para apresentar os detalhes das alegadas acusações, ao invés de se manter em silêncio até a presente data. Termina o seu comunicado endereçando outra mensagem a um juiz que está a julgar o processo número 18/2019C. Eu estou disposto e pronto para comparecer à frente da Vossa Excelência Juiz Efigênio José Batista assim que possível por videoconferência, e qualquer processo burocrático proposto pela PGR pode consumir muito tempo e procedimentos, e eu acredito que o meu testemunho e de Vossa Excelência Presidente Filipe Nyusi é crucial aos interesses de uma justiça transparente e justa. Vamos ao debate. Ismael Moussa, Américo Bis, muito obrigado pela vossa presença. Ismael Moussa, começo por si. O que chama a atenção neste comunicado é quando Jean Bostan diz que o ex-ministro da Defesa, hoje presidente da República, Filipe Nyusi, é crucial para a transparência neste processo. A partir daqui, que leitura é que faz, com que ideia é que fica em relação a esta posição de Jean Bostan? Boa noite, caros telespectadores, boa noite, colegas de painel. Primeiro dizer o que já tinha dito num debate anterior aqui mesmo nesta sala, em que eu dizia que, embora em termos constitucionais nada obrigue o Presidente a poder estar perante o Tribunal, dada a imunidade de que ele goza enquanto Presidente da República, mas por iniciativa própria, tendo em conta que já várias pessoas fazem menção ao papel que ele exerceu enquanto Ministro da Defesa, eu acho que ele não tinha nada a perder se ele próprio, por iniciativa própria, dissesse que estava à disposição do Tribunal Supremo, que é a entidade que lhe pode ouvir, para ser ouvido à semelhança daquilo que ele fez em relação à Procuradoria-Geral da República no passado. Eu creio que seria algo que até iria abonar ao seu favor e não ao seu desfavor, tendo em conta esta pressão toda que existe. Mas voltando à questão do Bostan, eu acho que o Jean Bostan, na minha opinião, ele tinha que pôr-se à disposição para vir a Moçambique. Exato. Responder, não falar por vídeo. Não por videoconferência.
Porque veja, o que ele Mas disse... antes de entrarmos para João Bostan, temos tempo, as implicações que a sua colocação tem de dizer que sim, estou disponível, mas que é crucial que o ex-ministro da Defesa, o seu testemunho também que o seu testemunho é importante para a clarificação deste processo. O que quererá dizer nas entrelinhas João Bostan? Eventualmente que é um testemunho válido no processo. Há várias interpretações, mas há também algo aqui que me faz pensar que pode ser uma estratégia da própria defesa de muitas das pessoas que foram constituídas arguidos. E se calhar esta estratégia de tentar arrolar o atual Presidente da República para o cerne da questão pode ser também uma estratégia para tentar ilibar as pessoas. Isto também é preciso que não ponhamos de lado. Mas de que maneira? Porque a partir do momento que isso normalmente no crime organizado é muito frequente. Quando se monta alguma máfia, alguma estratégia, se arrola pessoas importantes, pode-se conseguir com isto algum atenuante, não é? E é nisto que eu acho que o Presidente da República não tinha muito a perder, se ele viesse e dissesse da sua justiça, uma vez que ele não tem nada a temer, acho que devia, e mesmo perante aquilo que aconteceu no julgamento de Nova Iorque, se nós estivermos atentos, houve citações, não é? Uma ou duas, mas nunca se apresentou nenhum documento. E, pelo menos eu, como cidadão, nunca vi nenhum documento que me comprova, que me dá bases para dizer que o Presidente recebeu algum suborno. Isso ainda não foi posto ao público, pelo menos nós não conhecemos. A única coisa que nós vimos a nível da imprensa, das redes sociais, foi um pseudo-comprovativo de um apoio ao partido Frelimo, não é? Então é neste sentido que eu acho que ele não tem muito a perder se viesse ao público, da mesma forma que também não teria muito a perder se dirigisse uma carta... Fala de público, mas também do Tribunal Supremo. Do Tribunal Supremo. Fala de público é uma via... Não, era via Tribunal Supremo. E a outra, por exemplo, seria instruir o Partido Frelimo para emitir uma carta ao BIM e pedir informação se de facto o Partido Frelimo em algum momento recebeu uma verba. E pôr isto à disposição dos cidadãos. Porque nessa altura ele nem sequer era presidente do partido, nem sequer era secretário-geral do partido. Portanto, não vejo porque é que ele tem que ter receio disso. Instruiu o partido a fazer uma carta ao BIM, o BIM iria responder se recebeu ou não, e a partir dali iniciava-se um processo dentro do Partido Frelimo para saber para onde é que foi esta verba, de forma a pôr esta verba à disposição da Procuradoria-Geral da República. Eu acho que ele só ganharia mais com isto. Agora, voltando a esta questão do julgamento, eu acho que é extremamente importante a presença do Bostan aqui, porque por videoconferência ele está protegido, poderá dizer... Vamos chegar lá, Ismael Moussa. Américo Bissa, esta primeira nota da posição de João Bostan a mostrar abertura. Aliás, aqui ele diz que quis ser ouvido, mas o juiz Eugênio Batista recusou e aceitou ou vê positivamente, portanto, esta reconsideração e a sua constituição como declarante neste processo, e depois diz que a sua declaração e também o testemunho do ex-ministro da Defesa, no caso, a data dos fatos, seria crucial para a transparência do processo. Esta questão que levanta os Ismael Moussa, uma estratégia de arrastamento das personalidades, das figuras importantes do Estado, para via disso algumas pessoas protegerem-se no processo. Isto faz sentido ou o que coloca João Bostan é a ideia de alguém que possa ter alguma informação importante para partilhar num processo como este? Boa noite, Carlos Cico. Boa noite, colega. Boa noite, telespectadores. Este é um assunto que exige um esforço para mantermos sempre a nossa cabeça fria. Quando quebramos a frieza da nossa cabeça, entramos num outro estado e ficamos perplexos. As nossas ações não têm firmeza, não têm consistência, porque receamos de tudo e de todos. É preciso perceber que este julgamento é um grande desafio, primeiro para o próprio tribunal, para o juiz, é um grande desafio para todos os envolvidos no negócio da proteção da zona exclusiva, mas é também um grande desafio para todo o povo moçambicano. E aqui é preciso sublinhar em particular que os conselheiros têm que dar conselhos sustentáveis e que ajudam a tornar as cabeças das pessoas cada vez mais frias. Conselhos sustentáveis seriam esses? Conselho sustentável
é aquele que vai ao encontro da gravidade do problema. Costuma-se dizer que fugir do problema nunca é resolver o problema. Evitar o problema nunca é resolver o problema. Então, se andamos com conselhos que não visam enfrentar o problema tal como é, provavelmente estamos a perder tempo, porque mais tarde ou mais cedo veremos que este problema, afinal, ainda existe. O melhor teria sido se tivéssemos tido a coragem de enfrentá-lo. Há um discurso bastante bonito e que até parece sustentável, mas não é, quando o chefe do Estado diz que ele é parte interessada. Normalmente, quando se diz que a parte é interessada, então não faz sentido ter a parte interessada como parte do corpo dos arguidos. Não faz sentido, porque é a parte interessada. Só que este caso é tão complicado que o número dos interessados acabamos de ser os 30 milhões de habitantes. Exato. Então quem é que não é o interessado neste processo? Quer dizer, essencialmente... Quer dizer que há pequenos sentido conselhos que não são sustentáveis. Se você aconselha o presidente, olha, por ser a parte interessada, não faz sentido Seja que compareça. Sim, quer dizer, isto é complicado. Mas sou apologista do que disse o meu colega, e também já tínhamos dito isso logo, um pouco antes do início do julgamento, que uma das melhores, porque o grande debate na altura era se o presidente Nunes ou o antigo presidente da República deviam ir declarar ao tribunal ou não. Nós fomos peremptórios no sentido de que prestando declarações lá era muito bom, porque teríamos Aí está a a falar do magnitude... ex-presidente da República, Exato. Armando Guebuza. Armando Guebuza e Já o está a presidente rolar, Nunes. vai E o falar, presidente de acordo com o Nunes. calendário em curso. O nosso primeiro debate que visou os dois presidentes e a nossa primeira abordagem prática foi essa, de que deviam, na medida do possível, por razões morais, etc., apresentar-se lá e declarar o que tem a declarar, sem ferir a lei. Porque, por exemplo, o atual presidente, à luz da lei, aquele tribunal não tem competência para ouvi-lo. Exato. O que eles fariam... Mas a sua linha é de que deve ou não ser ouvido? Só para termos aqui. A minha linha é muito clara quanto a isso. Deviam ser criados mecanismos, diz que não há regra sem exceção, mas aqui tem que ser mais a boa vontade dele, porque ele está protegido por instrumentos legais para que não preste declarações naquele nível do tribunal. Mas seria interessante porque costuma-se também dizer que se você não faz, os outros farão por si. Há um grande cantor em Timor-Leste, é importante isso, na altura da independência, ou quase que a Indonésia e grande parte de Timor ficaram em silêncio, e este cantor dizia que, ai Timor, se os outros calam, cantamos nós. Esta é a mesma história. Se você se confina e não quer falar do assunto, finge que o assunto está distante de si, os outros começam a falar do assunto e como quem está lhe a pescar. Portanto, fazem-se das maiores vítimas quando você provavelmente é que é a maior vítima de tudo isto. Então, é importante que a gente ganhe coragem. Isso exige cabeça fria. O presidente Nunes tem dito isso, cabeça fria. Mas temos que fazer isto na prática. E os conselhos que vêm dos assessores têm que ser nesta direção. Com essa linha. Tem que ser consistentes nessa direção. Exato. Por caso contrário, vamos encontrar aqui que um dos grandes desafios que vamos assistir é a vitimização entre os grupos que estão neste momento na mira do tribunal, vão encontrar quem devem ser as vítimas para poder atenuar a sua situação. Exato. E quando isso se faz em bloco, pode ser perigoso para a pessoa identificada como a próxima vítima. Exato. Além da questão do desgaste político, pelas declarações que têm sido feitas muitas vezes no tribunal. Ismael Moussa,
consequências do silêncio do Ministro da Defesa à data dos factos. Não é, Jean Bostan não é o único, há um movimento, algumas organizações da sociedade civil, algumas personalidades têm defendido de que, por ter sido Ministro da Defesa na altura, era fundamental que Filipe Nyusi, em qualquer dos formatos, por via de tribunal, por via de uma comunicação à nação ou de outra forma, portanto, desse um esclarecimento até para, digamos, cortar as suspensões e evitar este arrastamento da sua imagem num processo como este. Que consequências é que o silêncio pode ter quando hoje surge João Bostan, amanhã vai falar Inês Moiane, não sabemos o que vai dizer, eventualmente cite o mesmo nome. Quais são as consequências de um silêncio longo em relação a uma posição sobre o tema? Na opinião pública fica aquela ideia de quem cala consente, não é? Mesmo não sendo verdade, acaba ficando esta percepção. E se reparar, toda uma estratégia da defesa está a ser exatamente neste sentido, de sempre citar o nome, não é? Eu acho que ele não devia deixar passar muito tempo. Houve uma altura que nós sugerimos aqui que ele fizesse uma comunicação à nação, mas neste momento eu acho que uma comunicação à nação pode não ser saudável, tendo em conta que o julgamento está em curso. O mais saudável seria, a Constituição não obriga que ele faça, como eu disse, à luz da Constituição, ele tem imunidade, mas ele, por iniciativa própria, escreve ao Tribunal Supremo e diga, olha, eu gostaria de ser ouvido. E dizer da minha justiça em relação a isto que está a circular. Eu acho que ele não perdia nada com isto. Seria ouvido por um juiz do Supremo Tribunal, onde ele dizia da sua verdade sobre o que é que aconteceu na sessão do Conselho de Ministros que se decidiu sobre isto, o que é que aconteceu na sessão em que o Conselho do Comando Conjunto decidiu sobre isso, quem é que mandatou como chefe do Comando Conjunto, que instruções foram estas, e se calhar muito mais informação que nós não temos hoje. Isto ajudaria não só na opinião pública a clarificar as coisas, mas ajudaria também a preservar o nome dele, porque é importante que ele preserve o nome. Porque a partir do momento que o nome dele fica chamuscado, é complicado para o Estado, para a imagem do Estado e para todos nós como cidadãos. Quer dizer, nenhum de nós fica satisfeito em termos do Estado na situação em que está hoje. Então, é importante que ele tome uma iniciativa pessoalmente. Eu acho que não teria nada a perder. Volto a repisar aquilo que o colega Obice disse, quer dizer, os assessores também tinham que ser um pouco mais diretos. Explicar quais são as implicações que isto tem na opinião pública. E com isto não estaremos a dizer que ele é ou não parte deste processo, mas ele estaria a dizer da sua verdade, da sua justiça. E acho que isto ajudaria a atenuar, até porque pode ser a estratégia da defesa em que as próximas pessoas vão todas, por exemplo, nesta linha. Isto ajudaria a cortar esta tendência. Porque nós gostaríamos de ver naquele julgamento esclarecimento real do que é que aconteceu. E o que é que nós estamos a notar no julgamento? Notamos que as pessoas ou não querem falar, ou dizem que já não se recordam, ou então entram para esta estratégia de tentar arrastar nomes. Então, como forma de cortar isto, era importante um posicionamento claro dele. Isso ajudaria bastante. E se calhar também dar luzes cá para fora de que o Tribunal devia ir um pouco mais a fundo, não só em relação àquilo que está a julgar hoje, mas em relação ao processo autónomo. Porquê? Porque a nós não nos interessa só saber quem são as pessoas que receberam comissões, quem foram os intermediários. A nós interessa-nos saber onde é que está o dinheiro todo. Exato. Onde é que estão os barcos, por exemplo. Até ele podia dar um desafio à própria STV, à própria TVM, às outras televisões. Olha, vão então a Pemba, para ver o que é que de facto recebeu. Porque a Kroll, de acordo com a auditoria, a Kroll disse que muitas das coisas não encontrou. Então era importante até que houvesse uma abertura total, para evitar que fiquemos na percepção na sociedade a dizer que era um projeto bonito, comprou-se as coisas, mas onde é que estão estas coisas? Serão aqueles barcos caducos que estão aqui em Maputo? Não é isto que nós queremos. Porque o projeto era bonito, aquilo tudo que mostrava, se de facto está aqui no país, é importante que nós saibamos. Se não está, então onde é que está? E é isto que o Bustani também devia nos explicar aqui. O que é que ele mandou para aqui? E não dizer só que não pagou subornos. Nós queremos é ver onde é que estão as coisas. O dinheiro não entrou no sistema financeiro moçambicano. Onde é que foi este dinheiro? Isto é que é a informação que nós precisamos saber. Então, acho que todos nós devemos ser úteis para esclarecer isso. Exato. Américo Bice levantou em parte esta questão, mas insisto, que consequências é que um silêncio longo, em que, à medida em que há digamos, audições, vai falar Inês Moiane, mas há outras figuras importantes, nomeadamente Antônio Carlos do Rosário, Gregório Leão. Não se sabe o que vão dizer estas pessoas. E podem, em algum momento, mencionar o nome do Ministro da Defesa, a data dos factos. Portanto, era fundamental que, nesta altura, até caso viessem algumas declarações
em sentido negativo, positivo ou neutro, já houvesse ao nível da opinião pública uma clarificação e uma posição sobre a pessoa que é citada. Mas eu questiono os perigos, as consequências de um silêncio num julgamento longo. Estamos a falar de 2 de dezembro, mas se olharmos para o calendário, previa-se que fossem ouvidas 2 pessoas num dia, o calendário já está comprometido, eventualmente este julgamento vai passar o ano de 2021. Que consequências é que a manutenção do silêncio como uma estratégia, ela é prejudicial e não, digamos, positiva? A manutenção do silêncio é efetivamente prejudicial e não vai ajudar em nada, quer para o ex-ministro da Defesa, o atual presidente da República, quer para a credibilidade do processo do julgamento em si. Voltaremos a fazer referência com maior ênfase à falta de separação de poderes. Isso vai descredibilizar o próprio processo do julgamento, mas este silêncio, ou queiramos ou não, ou antes do fim do julgamento, vai ser quebrado, porque haverá pronunciamentos, ao meu ver, numa perspectiva estratégica, de forçar para que o silêncio se quebre. E não serão vozes pequenas a fazer isto. Se, por exemplo, o chefe do Estado, e segundo ouvimos o ex-chefe do Estado, e segundo ouvimos cá, que para poder dar a luz verde, quem apresentou que tudo estava legal e conforme foi o ministro da Defesa, seria legítimo que no dia da sua declaração dissesse: olha, eu falo quando tiver o meu ex-ministro da Defesa, que era o conselheiro principal neste assunto. Esta declaração é válida, porque era o seu executor e só deu a luz verde a partir disso. Então, ao dizermos isto, é que terá chegado o ponto nevrálgico para que haja quebra do silêncio a todo custo. E não quebrando o silêncio, o que vai acontecer em seguida é a descredibilização de todo o sistema de justiça e, em particular, de julgamento. O meu colega levantou um assunto muito importante dos valores. Este julgamento, quando dissemos que tem um grande desafio, um dos desafios é este. Todo o grupo dos arguidos elencados até hoje, dos valores por eles recebidos, incluindo aqueles que se diz que supostamente foram para o Partido Frelimo, estão mais ou menos a chegar aos 100 milhões de dólares. Então estamos a fazer um julgamento de 2 mil milhões de dólares ou estamos a fazer um julgamento? Porque a questão central quando se trata disto é de todo o valor. Esperamos, e esta expectativa do povo, o cidadão comum e até o visionário, essa história de processos autônomos, etc., esta é uma outra conversa. Mas é preciso satisfazer a expectativa do povo. A expectativa do povo quer saber como é que foram usados os 2,2 mil milhões de dólares. Outro aspecto que ainda vamos discutir só para organizarmos aqui a nossa conversa é de que quando olhamos para os 19 réus, portanto, aqueles que eventualmente vão ser condenados, nenhum deles tinha competência política para aprovação deste tipo de projetos. E destes 19, 3 é que eram funcionários do Estado, nomeadamente Gregório Leão, Antônio Carlos Rosário e Cipriano Mutota. A questão é se não são condenados aqueles que tinham responsabilidade política sobre a decisão do projeto, como é que aqueles que não tinham como dizer sim, como assinar os documentos e como viabilizar, hoje são condenados. Mas vamos discutir, ainda temos tempo para isso. Vamos continuar com o comunicado de Bostan. Tem, portanto, esta linha em que ele diz que o depoimento do ministro da Defesa, data dos factos, é crucial. A outra questão é que João Bostan e o Ismael Moussa já levantavam isto, mostra-se disponível para falar ao tribunal moçambicano. Ismael Moussa defende que
mais do que uma declaração remota, através da videoconferência, João Bostan devia vir aqui a Moçambique. Mas como é que ele viria se há um mandato de captura internacional? Seria imediatamente detido. Sim, mas se ele diz que é inocente, se ele não praticou nenhum crime, por que ele tem receio? Portanto, eu acho que a partir dele não devia ter receio. Se ele tem receio é porque ele sabe que alguma coisa aprontou. E é nisto que eu acho que até o direito que ele tem também de provar a sua inocência. Era vir cá e esclarecer as coisas todas. E acho que esta coisa... Porque a via remota, o que é que vai acontecer? Ele está lá no conforto que está, poderá criar-nos mais problemas aqui aos moçambicanos, dividir-nos mais, criar aqui intrigas, criar outros problemas, e acho que isto não vai ajudar. Seria importante que ele viesse cá e explicasse. Eu espero que as autoridades do Líbano também nos ajudem neste sentido. Seria importante. Não é? Mas a qualidade da sua declaração altera em função do formato em que essa declaração é feita. Porque falar presencialmente ou falar à distância não altera o conteúdo do que se diz. O próprio Ismael Moussa, muitas vezes na Beira e na Ampula fizemos o programa mas é um contexto diferente. E interveio desta forma. Não, mas é um contexto diferente. Eu acho que é um contexto diferente. Eu acho que ele devia estar presente aqui. E outra coisa que eu acho, não sei, eu não sou jurista, mas acho que a Procuradoria devia equacionar, é se não valeria a pena nós metermos uma providência cautelar de arresto dos bens da Preinvest em Tribunal Internacional. Porquê? Porque nós compramos um serviço a Preinvest. Nós contraímos o empréstimo para comprar bens a Preinvest. Este dinheiro devia ter vindo para o sistema financeiro moçambicano. Ainda bem que o antigo governador vai ser ouvido, se calhar ele vai nos explicar como é que este dinheiro não entrou no nosso sistema financeiro. Porque mesmo como cidadão, se o município quer comprar um carro, qual é o primeiro procedimento que faz? Vai pegar uma cotação, não é? Vai entregar o seu despachante. Passa sempre pelo Banco de Moçambique. Pelo Banco de Moçambique, Banco Central. mesmo depois da compra, para comprovar que eu paguei as alfândegas. Agora, como é que nós somos capazes de pedir um empréstimo internacional? Este dinheiro não entrou no nosso sistema financeiro, comprou-se bens com este dinheiro e ninguém tem conhecimento. Exato. Então, por isso seria importante que a Procuradoria verificasse a nível dos mecanismos jurídicos se não seria possível a nível do direito internacional. Mas aqui pode ser também um modelo de negócios, mesmo, no sentido de que eu não contrato um empréstimo, recebo o dinheiro na minha conta e faço a aquisição. Sim. Pode ser o modelo de negócio em que o banco paga diretamente ao fornecedor. Portanto, há uma relação entre quem compra, o banco e o fornecedor. Sim, mas o produto, à luz das nossas leis, o Banco Central devia ter conhecimento do que é que entrou, para certificar se aquele valor aprovado é o valor correspondente em termos de bens, e o Património Nacional do Estado, a Direção Nacional do Património, tinha que fazer o registro destes bens. A pergunta que faço hoje é quem neste país sabe da existência deste equipamento? Exato. Se nem São devidamente inventariados. Há leis, e isto ajudaria a diluir toda esta dúvida cá. Porque o que é que fica na sociedade? Há um grupo que diz que não, comprou-se, só que não está-se a fazer uso. Há outro grupo que diz que não se comprou. Por que é que não se esclarece isto para a sociedade? Porque era importante para todos nós que as televisões fossem lá verificar existe ou não existe. Nós temos um conflito no Norte, tivemos que alugar helicópteros, não é? Porque não tínhamos helicópteros. E estava previsto helicópteros. Drones, no caso da Proíndicos. Por isso que era importante um esclarecimento sobre isso. Mas ainda bem que o antigo governador do banco vai estar presente. Espero que ele diga alguma coisa. Seria importante que o ministro Chang estivesse presente. Portanto, este assunto devia ser esclarecido por todos. Porquê? Porque o caldo já está entornado. Não vale a pena contornarmos muito. Estamos numa situação hoje que o Estado só sai a ganhar se nós esclarecermos de uma vez por todas. Se houve falhas aqui, se aquele avião trouxe de facto vinho ou trouxe dinheiro, tudo isso tem que ser esclarecido. Porque sabe uma coisa? Nós podemos tentar contornar tudo isto. Mas o julgamento de Londres pode trazer coisas que depois nos põem em causa todo um Estado. Porque sabe, se o dinheiro no sistema financeiro internacional, eu até posso não fazer por transferência, posso ter de levantar a boca do caixa dinheiro. Mas já de saber pelas imagens que existem naquele banco, quem foi a pessoa que foi levantar, quem a entidade é essa que foi levantar, os dólares têm numeração. Os americanos querendo, eles fazem a perseguição, sabem exatamente, vão apanhar tarde ou cedo, mesmo que esteja guardado. Há de ser usado um dia. Há numeração. Então nós não podemos esquecer que estamos aqui a lidar com um problema que já transcende um pouco a nossa vontade. Então, neste momento, eu acho que teríamos muito mais a ganhar se abríssemos o jogo todo, o que é que aconteceu, se há falhas, pode haver até atenuantes, se calhar a vontade era até boa. Para recuperar aquilo que é possível. Sim, recuperar o que era possível. O mais importante para mim não é prender as pessoas. O mais importante para mim é que este dinheiro volte ao cofre do Estado, que a gente consiga honrar os nossos compromissos internacionais, que a gente consiga sair da situação em que está e possamos virar a página e voltarmos às relações internacionais de forma mais saudável. Porque o que é que está a acontecer hoje? Discutimos aqui em tempos.
O nosso Estado está totalmente endividado hoje. A dívida pública cada dia cresce mais. Porquê? Porque nós temos as torneiras fechadas e qual é a única fonte que o Estado tem? É ir aos bancos comerciais buscar dinheiro. Isto vai ter uma consequência muito grande para esta sociedade. Vamos entrar numa fase em que não vamos conseguir viver. Vai estrangular o sistema. Então, antes que isso aconteça, é importante pormos mão na consciência e dizer, ok, o que é que falhou? Vamos todos abrir o jogo e ver se há atenuantes. Não é? E se calhar até possamos encontrar uma saída de que não tenhamos que prender as pessoas, mas que desde que se devolva tudo. Porque foi uma falha, quer dizer, já não há muitas dúvidas, independentemente das pessoas serem inocentes ou não, mas já não há dúvidas que este processo não foi transparente. Não foi correto, que a intenção era boa de criar, era. Quando eu vejo aquele vídeo, era maravilhoso. Mas onde é que está este equipamento? O que é que aconteceu para nós termos só aqueles barquitos que estão ali no porto a apodrecer? E que nem para a pesca servem, porque se servissem para a pesca já estariam a pescar. Uma outra questão de fundo que se levanta é, ainda que os 2,2 mil milhões de dólares tivessem entrado, todo o valor, e fosse para executar o projeto, se o país tinha capacidade institucional para um megaprojeto como este, ainda por cima num país em que não há experiência de sucesso de gestão pública empresarial. Se há capacidade institucional, porque às vezes muito dinheiro não significa a solução do problema. Precisa haver capacidade para gerir esse muito dinheiro. Se todo o dinheiro entrasse, normalmente se haveria capacidade para colocar um megaprojeto àquele nível em toda a costa, de forma que pudesse, digamos, garantir... Bom, sabe que esta questão da máfia internacional é uma coisa muito complicada, Mucipo. O mesmo que aconteceu aqui também aconteceu, por exemplo, na Malásia, se não estou em erro. Até usaram na altura o enteado do primeiro-ministro. E fez-se um sistema mais ou menos igual, não é? As máfias internacionais sempre fazem disso, especialmente as máfias financeiras. Agora, nós é que temos de estar blindados. Já dizíamos aqui, tínhamos de ter um serviço de segurança blindado. Infelizmente, foi exatamente neste serviço que a nossa fraqueza foi mais visível, não é? E outra coisa que eu estava, desde o início, muito animado, quando até dei uma entrevista a um jornal da praça, há alguns anos atrás, quando arrebentou esta polémica, em que eu dizia que não, o projeto era bom, o projeto era viável, porque era tudo aquilo que nos era vendido. E até a ideia que era vendida de que era uma iniciativa nossa. O projeto era nosso, tinha sido concebido por nós. Agora, pelas declarações do Bostan nos últimos tempos, vem a saber que afinal nem sequer foi iniciativa nossa. Foi um projeto que vem com tudo completo e nos é oferecido. É um pouco complicado. Como é que nós entramos numa armadilha destas? Américo Bissa, a importância da Constituição de Jean Bostan como declarante. Ou, se quisermos, a importância daquilo que ele poderá dizer ao tribunal, considerando o papel que ele desempenhou como negociador da Privinvest neste tema. Qual é que pode ser? Ele, digamos, pode ajudar a clarificar muitas zonas escuras em relação a este processo? Bom, eu acho que ele não ajuda a muitas zonas, isso é relativo, mas a minha opinião é que ele valer-se-á do fato de conhecer muito bem o projeto para blindar-se a si mesmo para que as grandes penumbras não saiam. Aqui temos que assumir que o caldo está entornado. Ninguém está disposto a ver o seu ente querido morrer de qualquer maneira, mas depois da morte, mesmo que nunca tenha assistido a alguma morte, você tem a coragem e vai carregar o seu ente querido de forma apropriada e necessária e assume isto mesmo com soluços, com choros, etc. Estamos nesta situação. O caldo entornou. O que o Estado tinha que fazer, já o fez através da Procuradoria-Geral da República, que é o mandato internacional contra o Jean Bostan. Isto está muito bem feito. O que é mais importante ainda é que toda a fina flor, do ponto de vista da concepção, da capacidade de defender os representantes do Estado nas diferentes posições, se apresentem ao tribunal. Porque há de ver que o grande ponto da viragem, para depois começarmos a sentir que de fato não temos dinheiro, alguém levou-nos o dinheiro, etc., gritamos em todo lado, os credores internacionais também a correr, olha, não temos nosso dinheiro é o Bostan. Mas o Bostan pode ter, nunca fará menção a isto,
Porque o nosso grande erro... Eventualmente vai usar uma estratégia de fechamento da sua proteção, da proteção da Privinvest e de outras partes interessadas, eventualmente. Exato. Há de ver que, neste caso o concreto do qual estou a falar, o grande erro foi nosso, e em particular do Ministério das Finanças. Naquele intervalo de tempo que dizem ao Bustani, que dizem aos Teófilos, que procurem os credores internacionais, procurem os bancos, foi o grande erro que se cometeu, porque essa responsabilidade devia ter sido do Ministério das Finanças, portanto do Estado. Portanto, um representante numa posição estratégica deixou de fazer aquilo que competência está-lhe intrinsecamente ligado e entregou isto a quaisquer pessoas. É aí que o Teófilo diz ele que quando recebeu esta mensagem, então entra em contato com o Bustani diz que olha, por que você me dá os contactos em vez de você contactar os credores? Quer dizer, não é assim que se faz. Onde que estava o Estado nessa altura? Este ponto é muito importante. Portanto, não vai ser o Bustani a desvendar isso, mas tem que ser a presença de todos esses para vermos qual é a responsabilidade de cada um deles. Este julgamento é uma oportunidade para que o sistema de justiça ganhe credibilidade ou fique de vez descredibilizado. É preciso ver qual é a gênese disto. É verdade, e há outros fatos dos quais temos conhecimento que indicam que o caráter genuíno da defesa da nossa costa era mesmo uma ideia moçambicana. É preciso lembrar-se daquele navio que foi... Pega 5, tudo começa a partir daí. Mas também é preciso lembrar que quando você começa a pensar uma ideia, do outro lado do quadrante do mundo também desenvolve-se uma mesma ideia. E quando veio a ideia também, com a ideia do Bustani, e já nossa existente, houve esta complementaridade. Há de perceber que as declarações do Mutota, que foi primeiro a falar em tribunal, indicam muito claramente que ele tinha recebido uma missão, que a missão era justamente de trazer ações que pudessem mitigar os riscos ao longo da costa. Portanto, ele começa a fazer este trabalho. Logo, estamos a dizer que os que conceberam e sentiram que havia necessidade para que isto começasse, não começam com aqueles que neste momento estão no tribunal, começam um pouco tarde. Também a identificação de representantes de Estados em setores bastante estratégicos que tomavam decisões e os outros eram apenas operacionais. Então, este julgamento, para que tenha credibilidade e para que todos nós nos reencontremos com o moçambicano, porque estamos mal, é preciso que, de fato, aqueles que estiveram na classe da concepção, aqueles que estiveram em posições de decisão política, se apresentem no tribunal e se esclareçam as coisas de uma vez por todas. O Américo Besse levanta a questão de decisão política. Eu ia para aí, Ismael Moussa. Quando olhamos para o nome dos 19 arguidos, no caso, alguns presos, outros alguns detidos corretamente, outros em liberdade provisória, nota-se que a maior parte destes não são funcionários do Estado, não são agentes do Estado, não tinham responsabilidade política para assinar nada, nem autorizar nada. Os outros 4, que é a secretária particular do ex-presidente Guebuza, que é o ex-diretor do CISE, o ex-chefe, digamos, da área econômica e do Departamento Internacional, Cipriano Mutota, são os únicos funcionários e agentes do Estado. Mas ainda assim, estes não tinham competências para fazer andar um projeto como este. Portanto, tinham que levar a uma instância para decidir politicamente e dar o ok, avancem. Mas os que estão a ser julgados neste momento não é quem decidiu. Não é quem decidiu. A questão que se levanta é quem é penalizado. É quem autoriza ou é quem
executa, facilita, aproxima. Insisto nesta questão porque os lobistas, as pessoas que exercem influência, existem em toda a parte do mundo sobre vários projetos públicos e privados. E não é, estas pessoas têm de ter alguém no Estado que assina, que facilita e que abre as portas. Como é que olhamos para este julgamento na BO quando não há peças a serem responsabilizadas ao nível de arguidos que não tomaram decisão, que tomaram decisão política, que assinaram documentos, que participaram em órgãos com competência para o efeito? Como é que olha para este julgamento perante esta colocação? Na prática, este julgamento está-se à busca das comissões, dos intermediários. Como dizia o Bice, de um valor que vai entre 100 ou se calhar 200 milhões, não mais do que isso. São 100 mesmo. Exato. Então, o que seria importante é aquilo que nós dissemos aqui, que fôssemos ao fundo da questão. Quando formos ao fundo da questão, que é os restantes 2 mil milhões, um pouco mais, aí sim, aí já poderíamos ir às responsabilidades. Porque uma decisão destas, naturalmente, que não é tomada a nível de uma direção nacional, do Ministério. Isto é tomado a nível mais alto. Nós conhecemos a realidade do nosso país. Em nenhum momento, numa situação do nosso país, uma coisa dessas pode ser tomada de ânimo leve. É por isso que fala-se em vários quadrantes que decidiu-se isto em Conselho de Ministros. É uma possibilidade. Se for até aí, eu concordo. Porquê? Porque uma decisão destas não pode ser tomada ao nível do Ministro Chang. Quem é que mandata o Ministro Chang para assinar? Não acredito que seja da cabeça dele que de repente decida assinar. Deve haver uma decisão. E é nisto que é preciso esclarecer. Agora, é como em qualquer situação, mesmo a nível de uma empresa, há sempre procedimentos que podem ser tomados de forma voluntária e outros até que podem ser erros involuntários que se cometem. E por isso que eu estou a dizer que era importante que a gente abrisse o jogo, porque até pode ter sido o erro de quem decidiu, não é? E tenha tomado consciente a pensar que era um projeto válido. Pode ter sido enganado, mas é importante que isso seja clarificado aos moçambicanos. Agora, não vai caber na cabeça de ninguém que isto foi uma decisão do Ministro Chang. Quer dizer, convenhamos, não é possível. Não é por acaso que vamos a um depois... cenário em que estes 19 réus do processo principal em curso na BO sejam um cenário em que estes 19 sejam condenados. Portanto, 4 agentes e funcionários do Estado e os outros não são. Este julgamento vai transmitir a ideia de justiça em relação às dívidas ocultas. Quer dizer, pode transmitir justiça se ficar claro para os moçambicanos que este dinheiro volta. Agora, não sei se é esta a conclusão que vai se chegar no fim. Por isso que era importante que nós tivéssemos clareza que uma coisa é o processo que decorre, outra coisa é o processo autónomo que está-se a abrir, mas era importante que neste processo autónomo se visasse exatamente a recuperação de todo o montante. Porque veja, Mucipo, logo depois de ter-se descoberto isto, o que é que aconteceu? O Parlamento, o que é que fez? Legalizou as dívidas. Por que o Parlamento legalizou as dívidas? Se elas eram ilegais, se elas eram ocultas, não é? Por que o Parlamento precipitou-se em legalizar? Porque de certeza que do início havia toda uma ideia de se encobrir esta situação. Por que motivos? É isso que cabe ao Tribunal buscar a verdade. E por que de repente tudo se alterou? Com a prisão do Ministro Chang, com as revelações lá em cima. E é isto que temos de estar atentos. Porque se nós, como Estado, fomos capazes de alterar as coisas por causa da detenção do Ministro Chang, o que é que acontecerá connosco quando Londres julgar este caso? Por isso que eu aqui apelo, por exemplo, que a Procuradoria devia usar todos os mecanismos legais e ver se nós conseguimos, pelo menos, arrastar os bens da Preinvest, de forma a forçá-los a dizer a verdade. E isto não é coisa nova. Nós, no passado, já perdemos aviões, não sei se recordam-se. Não pagamos os aviões. Então, da mesma forma, em tribunais internacionais, a Procuradoria pode pedir que a gente possa arrastar alguns bens da Preinvest, em Dubai e nas outras partes do mundo, de forma a forçar a eles a virem conversar connosco e explicar o que é que aconteceu, porque nós queremos é que isso se esclareça. E não há de ser somente neste julgamento, temos de ter aqui uma outra estratégia. É verdade que nós temos uma ação a decorrer em Londres, mas não sei se é suficiente. Eu acho que devemos pensar em várias outras situações de forma a forçar a que eles venham cá negociar connosco, porque eles têm que explicar o que é que fizeram com o dinheiro. É claro que o dinheiro foi cedido por um banco, mas quem recebeu foram eles. A quem eles cederam este dinheiro? O que é que fizeram com este dinheiro? E que fique claro para todos nós. O que nós queremos é que as coisas sejam exatamente aquilo que nós compramos. Se eu vou à procura de um produto, para comprar um produto, depois não posso explicar que não comprei este produto. E trago só os botões e não trago a camisa. Nós queremos a camisa completa, com os botões, com tudo. É isto que não está ainda claro. Agora, se este julgamento vai nos levar a esse esclarecimento, é esta dúvida que também todos nós temos como cidadão. Exato. Américo Bice, essa última questão que coloquei.
Qual é a sua opinião? Se este julgamento termina, são condenados estes 19 no atual formato, aos processos autônomos a respeitar, transmite-se a ideia de justiça. Levanto esta questão quando olhamos para os 19 réus, nenhum deles tinha a responsabilidade política de aprovar um projeto desta dimensão. Há a questão de que se estão a julgar os recebimentos de comissões, tráfico de influências, branqueamento de capitais, entre outros. É natural assim ou tem um entendimento diferente? Não haverá transmissão da ideia de justiça quando terminar nos termos em que o meu amigo Mucipo apresenta, portanto, condenar os 19 arguidos neste momento como os únicos e continuar com aqueles argumentos de processos autônomos, etc. Isto não faz sentido algum. Aliás, esta história de processos autônomos levanta muita suspeita. Por que processo autônomo se tudo isto é um problema que está dentro da mesma panela? Temos aqui aqueles que concedem e aqueles que executam. E depois, por que processos autônomos? Por que a Procuradoria-Geral da República não colocou a todos na mesma prateleira? Isto também levanta a suspensão, porque a nossa lei é muito clara. Quer aquele que concebe, como aquele que executa, estão em pé de igualdade perante a justiça. Mas aqui já há uma separação. Começamos a falar de comissões. Não, nós não queremos, como povo, ouvir comissões. Nós queremos perceber, de uma vez por todas, como é que foram gastos 2,2 mil milhões. Depois trazem-nos estas figuras jurídicas, processos autônomos, etc. Isto assemelha-se e aproxima-se mais a mais uma manobra que não vai conferir a credibilidade necessária ao Estado e, em particular, à Procuradoria-Geral da República e ao sistema de justiça em si. Portanto, eu acho que aqui não há saída para que se diga que houve justiça, senão o envolvimento de todos. Esta história de processo autônomo, depois começar a julgar os que escolher o tipo de crime que tem que ser julgado agora, eu acho que poder-se ter feito uma gestão mais sustentável destes potenciais criminosos, porque todos eles, até que se prove o contrário, gozam desta presunção de inocência, mas não sei porque que houve esta separação e agora está a nos criar mais problema. Eu acho que aqui devia ter havido esta coragem, porque é por isso que as pessoas não acreditam na separação de poderes a partir daqui, e é por isso que mesmo dentro dos próprios arguidos começa a se levantar esta ideia política dentro do grupo, porque sentem, mas eu estou aqui e por que o outro não está? Todos deviam ter estado, não sei por que os processos têm que aparecer como autônomos em relação ao outro, não sei qual é o significado da autonomia daquilo que devia estar dentro da mesma panela, mas forçamos para que haja autonomia. Então, um projeto pode ser executado sem aquele que fez a sua concepção. Quem esteve por detrás da concepção? Quem são os que tomavam decisões estratégicas de caráter até político e de Estado? Onde que estão essas pessoas? Portanto, vamos estar aqui a julgar simples executores, porque vamos estar aqui à procura daqueles que ficaram com os 100 milhões de dólares e os 2,1 mil milhões de dólares, é esse que representa o processo autônomo, é onde vamos depois perceber o que ficou para os barcos, etc, etc. Eu acho que esta manobra, o valor daquilo que se aprende nas academias, é quando isto pode jurar e reverter a favor do povo. Se não conseguirmos fazer isto, este nosso aprendizado tem muito pouco valor. Portanto, podemos falar tantas vezes de processos autônomos, mas se o povo não perceber quão justo é a separação desses processos, então ainda temos muito por fazer. Bom, vamos para o nosso último tema.